Muito boa tarde para você que acompanha o Comando Notícia, 12h13. O Comando Notícia meio-dia está no ar. Já falo oi para Andréia Scarlatti, Cibele Garcia e a Renata Daniel, que já entraram. Você está no Comando Notícia meio-dia. Hoje nós vamos trazer, eu falo, de dentro do Hospital Augusto de Oliveira Camargo. A gente entrou um pouquinho mais tarde hoje. Nós teremos uma entrevista ao vivo com o médico Edmir de Beraldini, que é ginecologista e obstetra. Então, hoje, excepcionalmente, pelo menos uma vez por semana, a gente vai trazer especialistas para o Comando Notícia meio-dia para esclarecer dúvidas que você tiver. E essa semana especificamente, a gente lembra da amamentação, é uma semana que é lembrada na área da saúde pela amamentação. Você pode tirar as suas dúvidas também. Você pode mandar aqui nos ajudando qual é o seu bairro, como é que está aí, qual a sua cidade. Muitas pessoas nos assistem de vários pontos do país. Mas eu tenho que entrar ao vivo antes da gente falar com o doutor, com o Renan. O Éder está com contato com o Renan Éder, que está diretamente do Jardim Morada do Sol. As primeiras informações que nos chegaram é que trata-se de um encontro de cadáver por lá. Vamos aguardar o Renan Éder entrar. Enquanto isso, da Nathalie de Miranda, que foi mãe recentemente, parabéns pela semana. Renan Éder, você me ouve? Hugo, estou te ouvindo. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Quais são as primeiras informações? Então, Hugo, estamos aqui agora, 12h10. Estamos aqui na rua João Martini, onde constataram a Guarda Civil, encontraram um corpo numa residência, Hugo. Estamos sem informações no momento. O que podemos passar é que foi encontrado um corpo aqui na rua João Martini. Eu vou virar a câmera para mostrar. Tá com um pequeno problema de conexão. O Renan está na rua João Martini, onde um corpo foi encontrado agora há pouco. A guarda está no local. O Renan também. As primeiras informações que a gente tem são de que este corpo estaria há alguns dias já. Então, a guarda está no local. Inicialmente, as ambulâncias foram chamadas ao local, provavelmente para a chegada da polícia científica. O Renan vai entrar agora. Vamos ver se agora a internet vai voltar aqui. A conexão do Renan lá do Jardim Morada do Sol precisa conectar com a gente. Vamos ver se ele consegue aqui nos atender. Renan, voltou. Você está na João Martini? Isso, Hugo, estou aqui na João Martini. Eu fui virar a câmera, acabei desligando sem querer. Ó. Só um minuto. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó, aqui é a rua João Martini, onde, segundo a Guarda Civil, foi encontrado um corpo numa residência. Aparentemente, homem em estado de decomposição, Hugo. Então, a gente está aqui preservando o local até a perícia chegar. Que é a rua João Martini. Vou voltar a câmera para mim aqui, só um minuto. É isso aí. Muito bem, Renan. Então, não tem identificação ainda, idade, né? Ainda não, Hugo. Eu vou, após desligar, irei apurar mais informações para voltar com todas as informações certinhas para vocês. Para você que está chegando agora, você está no Comando Notícia meio-dia e houve um encontro de cadáver lá na rua João Martini, no Jardim Morada do Sol. O Renan Éder está no local e daqui a pouco traz mais informações. Muito obrigado, Renan. É isso aí. Agradecendo ao Renan. Daqui a pouco volta de lá, já com probleminha de conexão. Vamos agora falar com o doutor Edmir de Beraldini, que eu estou dentro do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, você está no Comando Notícia meio-dia. Ele vai falar sobre amamentação, mas também você pode fazer a sua pergunta e a gente vai escolher algumas perguntas para fazer. Deixa eu virar a câmera e mostrar o doutor. Doutor, muito boa tarde, obrigado por atender o Comando Notícia. Primeira pergunta que eu faço para o senhor, a gente conversava antes de entrar no ar, 40 anos como ginecologista na área de obstetrícia, e nesses 40 anos a amamentação evoluiu no sentido de saber a importância da amamentação, né? Boa tarde. Boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando. Na realidade, a ciência, né, as empresas tentam até hoje, a vida inteira, procurar um substituto para o leite materno, né? Existem várias fórmulas, várias coisas no mercado, né? Todas prometendo isso, prometendo aquilo, mas não existe nada, absolutamente nada que se compara ao leite materno.
principalmente para os primeiros 6 meses da criança. É óbvio que a atividade de hoje da mulher mais presente no mercado, trabalhando, muitas vezes inviabiliza uma amamentação por esse período ou por um período maior, do ponto de vista de amamentação, vamos dizer assim, exclusiva, né? O ideal seria que se mamasse no peito exclusivamente até o 6º mês de vida, né? Algumas senhoras, algumas moças que são só domésticas, só trabalham em casa, elas conseguem fazer isso, né? E está mais do que provado hoje que a amamentação ela é fundamental para o desenvolvimento, principalmente intelectual, do recém-nascido. Doutor, uma das perguntas que as pessoas fazem muito, a amamentação ela tem que ser feita mais ou menos, pelo menos até os 6 meses, mas tem um limite, assim, até quando pode deixar a criança mamar? Não tem limite. A gente fala aos 6 meses como amamentação exclusiva. É a única alimentação a ser dada para o neném. A partir do 6º mês, começa a introdução de frutas, de papinhas, de outras coisas na dieta, na complementação da dieta do recém-nascido. É natural que o leite deixe de ter tanta importância nos períodos posteriores. E aí vai depender muito da disponibilidade da mãe, até da disponibilidade da criança querer continuar mamando, né? E aí o tempo são os dois que vão decidir, né? Mãe e filho. Muito bem. Agora, 12h20, antes da próxima pergunta, boa tarde para você que está chegando agora. Nós estamos no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, ouvindo o Dr. Edmir de Beraldini, que é médico ginecologista e obstetra. Agora eu faço uma pergunta, a gente falou de bebês, de amamentação, sobre anticoncepcional, né? Qual a idade certa, para muitas pessoas que nos assistem, nos perguntam, idade certa para a menina começar a tomar anticoncepcional, doutor? Não existe uma idade certa. É a partir da idade que a menina começa a ter um relacionamento sexual, né? A gente sabe hoje que os anticoncepcionais eles estão extremamente seguros, né? E nós temos hoje no mercado anticoncepcionais em dosagens muito baixas e muito eficientes. Então não existe uma idade para se começar. É a partir do momento que a menina ou a adolescente começa a ter a sua vida sexual. E obviamente se ela não quiser ter filho, né? Porque infelizmente a gente tem adolescentes, às vezes até inconsequentes, que vão arrumar filho com 12, 13, 14 anos, né? Trazendo um grande problema para a sua vida e para a vida da sua família. Outra pergunta sobre anticoncepcional muitas mulheres têm problemas, começam a tomar, a ter reações. Qual que é o ponto em que tem que mudar de remédio ou mudar a dosagem? Sempre tem que procurar um especialista, né? Toda mulher que for tomar anticoncepcional precisa passar pelo ginecologista. Obviamente é ele que vai indicar o melhor anticoncepcional para aquela pessoa naquele momento, né? Hoje nós temos várias opções no mercado, desde anticoncepcionais que bloqueiam o ciclo menstrual, né? Até os anticoncepcionais que fazem cíclicos de 3 meses para 1 mês. São várias fórmulas que você pode ter. As complicações do anticoncepcional muitas vezes são inadequações do paciente ao uso do remédio, né? Pacientes que costumam ter cefaleias com muita frequência tomando anticoncepcional, algumas pessoas que não conseguem com o anticoncepcional manter o fluxo menstrual parado, né, durante os 28 dias. Tudo isso tem que ser acompanhado pelo médico e se alternando ou se mudando o anticoncepcional, o modo de se tomar anticoncepcional, né? Nós estamos falando aqui exclusivamente da pílula, nós temos que entender que hoje a gente tem anticoncepcional adesivo, nós temos anticoncepcional por anel que você coloca dentro da vagina, que pode funcionar como um hormônio muito bom. Nós temos os injetáveis também, que não precisa de ser tomado todos os dias. E temos também os dispositivos intrauterinos, hoje extremamente modernos, hormonais e não hormonais, que podem propiciar um ótimo conforto para quem está utilizando. Isso vai depender muito da indicação para cada paciente. Não tem um método que seja mais eficiente, digamos assim, ou que seja mais usado, provavelmente seja a pílula, né? Todos são chamados de anticoncepcionais transitórios, né? Ou anticoncepcionais que não são 100% garantidos. Todos têm o seu índice de falha, por menor que seja, 1%, 2%, mas eles podem eventualmente falhar. Com exceção da salpingectomia, que é a laqueadura, que o índice é 100% de esterilização, os outros todos têm o seu pequeno índice de falha
Então a gente chama isso de uma falha natural. Então não existe o melhor, existe aquele que se adapta melhor a cada pessoa. E a aceitação da pessoa também, né? Muito bem. A gente está com o Dr. Edmir de Beraldini. Eu vou virar a câmera para mim de novo. Daqui a pouco a gente volta com ele com mais notícias. Eu vou voltar com o Renan, diretamente do Jardim Morada do Sol. Mandando boa tarde para o Paulo Correia, Michele Paz, Ana Thalita, Fátima Mistalden, Simone Santana. Quem mais está aqui? Eliane de Campos. Muito obrigado. Parabéns para todo mundo que está acompanhando. Você também pode mandar a sua pergunta para o Dr. Edmir. A gente pode selecionar alguma pergunta aqui para fazer para ele. Já ele vai voltar falando mais informações. Ele é médico ginecologista e obstetra. Eu estou dentro do Hospital Augusto de Oliveira Camargo e agora chamo o Renan Weder, que está no Jardim Morada do Sol, ao encontro Morada do Sol. Provavelmente seja de um homem. A gente está trocando algumas mensagens e informações. Vamos ver se o Renan já tem detalhes. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Hugo. Estou de volta aqui, agora mais próximo do local. Insisto em falar que a gente preserva o local por conta da multidão, muvuca, essas coisas. Vamos falar então. Temos informações do que foi encontrado às 10h30 da manhã. A Guarda Civil foi chamada, possivelmente um corpo encontrado no local. Cortou o áudio. Ao chegar... Vamos ver se a gente consegue. Agora estou. Então, por volta das 10h30 da manhã, a Guarda Civil foi chamada até aqui é a João Martini. Possivelmente um corpo teria sido encontrado. Ao chegar aqui, a guarda constatou que havia sim uma vítima em óbito. Foi encontrado um senhor de 44 anos. A causa da morte a gente não pode revelar no momento, pois a perícia ainda não chegou para constatar. O que a gente tem é um senhor de 44 anos, foi encontrado aqui, possivelmente ele mora sozinho nessa casa, ele foi encontrado por volta das 10h30 da manhã. A internet, a gente lembra vocês que o Renan está via internet, agora meio-dia e 26, ela varia conforme o local onde a pessoa está. O Renan voltou a ficar ao vivo comigo. Mais informações, Renan? Alô? Oi, pode falar. Então, voltando a falar aqui, o que a guarda passou pra gente é que o corpo já estava em decomposição. Possivelmente há uns 5 ou 4 dias que aconteceu esse incidente. Eu vou mostrar aqui, eu vou virar a câmera. Aqui, ó. A home foi chamada até o local. Foram os primeiros guardas a chegarem até o local. Eles estão aqui ainda. Aqui, ó, repito. Rua João Martini. Aqui, ó, Rua João Martini. A Guarda Civil ali tem outra viatura da guarda. Esperar um pouquinho, eu vou atravessar a rua aqui. Já passei para os carros. Enquanto você... pode ser que a gente esteja, para você que está nos assistindo, um problema no áudio, assim, chega um pouquinho depois do áudio, mas a gente já conserta a conexão, vai se resolvendo ela mesma, tá? Pode ser que dê um problema na sincronização do áudio, mas vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo, pode ser que fique um pouquinho desincronizado em alguns momentos. O Renan Weder está lá na Rua João Martini, no Jardim Morada do Sol, onde foi encontrado um corpo de um homem de 44 anos em estado de decomposição. Então, esse corpo provavelmente há mais de 4 ou 5 dias, de acordo com o relato dos guardas. Então, as viaturas da Home são os guardas que andam em motocicletas e fazem essa bicicleta. Renan, só para encerrar sua participação agora, daqui a pouco você volta, a perícia foi chamada. Hugo, poderia repetir? Ficou um pouco baixo. A perícia, ela foi chamada para o local? Sim, Hugo, a perícia foi chamada até o local, eles estão aguardando aqui a perícia. Repetindo, para quem chegou agora, um corpo foi encontrado, aparentemente já está em decomposição, aparentemente há uns 5 ou 4 dias que já estava em óbito. Portanto, a Polícia Civil está aqui no local, foi chamada a Home, primeiramente, a Home chegou ao local, pôde averiguar que era sim um óbito. Não podemos, por enquanto, informar a causa da morte por conta da perícia ainda não ter chegado ao local.
Então a gente ainda está averiguando. A gente volta daqui a pouco. Vai daí. Valeu, Renan. Daqui a pouco você volta. A gente vai voltar a conversar com o doutor Emir Beraldini. Tem uma pergunta para o senhor. Deixa eu só posicionar a câmera aqui para eu puxar a pergunta aqui. Uma das nossas ouvintes fez perguntas. Eu estou dentro do Emir, que é diretor-geral do hospital, ginecologista e trabalha há mais de 40 anos na área. Tem uma pergunta aqui, deixa eu puxar aqui. A Érica Vitorelli, obrigado pela participação, Érica. Falou que está grávida e quando ela tiver o bebê, ela já pode colocar o DIU? Como é que funciona para quem está grávida e já quer em seguida algum método ultraconceptivo, né? Érica. Então, Érica, você e qualquer mulher pode colocar o DIU logo após o parto. A gente fala logo após o parto, é no período puerperal. O ideal é você colocar o DIU entre 45 e 60 dias do parto. 45 e 60 dias do parto. Que já passou todo o período de loqueações, né? E a pessoa ainda não está fértil, quer dizer, é uma época excelente para colocar. Posterior a este período de 60 dias, aí o ideal é aguardar essa mulher ter a primeira ou a segunda menstruação e aí colocar o DIU. Muito bem, a pergunta respondida. Você também pode fazer a sua pergunta. A Silvana Lima participando, David Soares, Cleiton Oliveira, Viviane Cristina e também a Simone Santana, além da Maria César. Quem falou que ia fazer uma pergunta? Ana Thalita, pode fazer a sua pergunta também. Eu vou ler aqui para o doutor. Doutor, sobre ainda sobre o DIU, sobre os métodos anticoncepcionais, eu queria entrar na área de laqueadura, né? Tem uma idade, lógico, depende de paciente, mas recomendada para a mulher pensar em fazer laqueadura? A gente leva em consideração alguns fatores, né? Número de filhos, idade, tempo de união, né? Não vamos nem falar em casamento, né? Porque hoje tem tanto tipo de união, né? Mas uma pessoa que tenha uma união estável de pelo menos 10 anos, tenha pelo menos 2 filhos e acima de 25 anos, ela é uma candidata a fazer a laqueadura, a se postular a uma laqueadura, né? A idade mínima, a gente tem uma lei, ainda é uma lei que foi do Fernando Henrique, que foi elaborada até pela mulher do Fernando Henrique, essa lei, né? Dona Ruth Cardoso, e essa lei já é antiga e ela é vigente hoje no sistema de saúde, né? Tanto os convênios médicos quanto a estrutura de prefeitura e SUS utilizam essa lei para colocar os parâmetros mínimos, né? Que hoje é 25 anos de idade, né? E pelo menos 2 filhos. É isso que é utilizado. A gente lembra que a laqueadura ela é irreversível. Olha, o ideal, quando realmente se faça uma laqueadura, é que ela seja irreversível. Não se faz laqueadura para se fazer depois a recanalização. Se existe alguma dúvida, o ideal então é fazer vasectomia, porque a reversão da vasectomia ela tem muito mais sucesso do que a reversão da laqueadura. E para fazer a laqueadura também tem que ter um tratamento, tem que ter uma parte psicológica durante isso? Existem alguns pré-requisitos, né? Os requisitos são muitas vezes de análise social, outras vezes de análise psicossocial ou psicológica, né? E o desejo da paciente e do casal é sempre o que prevalece, né? Mas é importante que haja sim uma análise ou social ou psicológica do paciente. Muito bem, antes de encerrar a entrevista, você ainda pode fazer a sua pergunta. Tinha alguns ouvintes que estão assistindo, pessoas que estão assistindo, que queriam fazer perguntas. Antes de encerrar, queria perguntar para o doutor Edmir. A gente falou sobre já anticoncepcional, também falamos sobre laqueadura agora há pouco, e eu queria falar sobre o pré-natal, o quão importante é fazer o pré-natal. Muitas pessoas grávidas, mulheres grávidas, nos assistem, nos acompanham. O pré-natal é essencial para a saúde da vida inteira do bebê, né? O pré-natal ele é fundamental, né? Aliás, um bom pré-natal começa antes da gravidez, né? A gente sabe hoje que pelo menos 3 a 4 meses antes de se engravidar seria o ideal de se fazer alguns exames. Exames que a gente faz de sangue, que vai prevenir alguma patologia, né?
E, além disso, a gente já começa a fornecer para o paciente tratamentos com ácido fólico, vitamina C, que vão evitar algumas malformações do recém-nascido. Então, o pré-natal ideal começa antes mesmo de uma concepção, antes mesmo de que a mulher engravide. Isso é o ideal para hoje. Tem a Ana Thalita, ela está fazendo uma pergunta, deixa eu ver se eu entendi a pergunta aqui. Ela está perguntando sobre insuficiente. Eu não entendi a pergunta da Ana Thalita. Você pode refazer, Ana, daqui a pouco e a gente repassa para o doutor e depois com a assessoria de imprensa do hospital a gente repassa, tá? É ICC, eu não sei se é isso mesmo. Não, Ela colocou IIC. Não, incompetência ístimo cervical. IIC. IIC, isso. Ela está perguntando sobre isso, sobre IIC. Só não entendi por que só faz cerclagem em alguns casos. Então, a questão da incompetência ístimo cervical, IIC, é uma doença, uma patologia em que a mulher não consegue levar a gravidez a termo, né? Por volta de 12, 13 semanas, ou um pouco mais, às vezes 16, 17 semanas, o colo se torna incompetente. O colo do útero se torna incompetente, ele não segura a gravidez e a gravidez acaba saindo, abortando, né? A incompetência ístimo-cervical, sempre que ela é confirmada, tem que ser feita a cerclagem. Se não fizer a cerclagem, não existe possibilidade de que vá adiante a gestação. O que às vezes existe são pessoas mal diagnosticadas com essa incompetência, tá? Muitas vezes ela teve um aborto e alguém falou para ela que era uma incompetência ístimo-cervical, quando na realidade não é. Aí você vai fazendo o acompanhamento por ultrassom do tamanho do colo do útero, e existe um tamanho limite mínimo que você pode aguardar antes de fazer a cerclagem. Então, não muda a conduta. Sempre que o diagnóstico é feito corretamente, é necessário fazer a cerclagem. Ela pergunta também por que a IIC não é tão falada. Porque ela não é muito comum, né? Vamos dizer assim, menos de meio de 0,2% das gestações. Não é uma patologia comum, por isso que ela não é muito falada. Tá, e só para a gente terminar, o que é a cerclagem? O termo? A cerclagem são pontos que a gente dá no colo do útero para fechar o colo do útero, para a gravidez possa ir até o final. Quem tem essa patologia pode ter filhos? Pode, lógico que pode. Então está respondido aí para a Ana Thalita. Doutor, doutor Edmir de Beraldini conversou conosco aqui, diretor-geral do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, ginecologista e obstetra, está há 40 anos na área. Muito obrigado pela sua entrevista com a gente aqui ao vivo. E eu queria que o senhor deixasse o recado final para as mães, para quem quer ter filhos, sobre a amamentação, porque a gente veio aqui falar mais sobre a amamentação, acaba falando sobre vários assuntos da saúde da mulher. Para que as mulheres se conscientizem, para que as famílias se conscientizem sobre a importância da amamentação, doutor. Já se fala, né, em todas as campanhas que amamentar é um ato de amor, né? Não é só o leite que a mãe está dando ali naquele momento para a criança, né? A mãe está dando afeto, está dando carinho, né? E está dando uma alimentação super saudável. O que a gente tem a deixar é o seguinte: mãe, tem que ter paciência. Os primeiros dias de amamentação são terríveis, porque não tem muito leite e o nenê suga muito no peito. Muitas vezes aparecem as fissuras mamárias, que são pequenos cortes na mama, e algumas pessoas desistem mesmo porque no começo é um sofrimento, mas depois é só alegria. Então tem que ter muita paciência no início, né? E esquecer essa história de que o leite é fraco, que o leite não está alimentando. Às vezes a pessoa não tem a quantidade suficiente, mas quando o nenenzinho mama e enche a barriguinha dele e a mãe está se alimentando corretamente, não existe leite fraco. Doutor, rapidamente, que a Rayane perguntou se é normal, quando tem o filho, menstruar a dieta inteira e depois não menstruar, e quando amamentamos atrapalha. Ela está dizendo isso. Não, é normal durante os primeiros 40 dias que haja um pequeno sangramento, né? A gente chama isso de loquiações, são os lóquios do parto.
Então, às vezes até 40, 45 dias pode ter um pequeno sangramento. Normalmente, quando você está amamentando, né, a tendência é que você pare logo esse sangramento e pode haver um período longo sem menstruar. Isso é normal. E para encerrar, agora sim, última pergunta, a Renata Daniel pede para falar sobre a endometriose. Ela não fez uma pergunta específica, mas a endometriose a gente sabe que muitas mulheres sofrem com isso, né? Se a gente for ficar falando do universo ginecológico aqui, não precisamos uns 3 dias, né? A endometriose é uma doença extremamente severa, grave, por isso que se fala muito. Primeiro porque ela é um pouco mais frequente do que a incompetência ístmo-cervical, e segundo, ela leva à esterilidade, né? Esse é o grande problema. Ela leva a 2 coisas muito importantes para a mulher. Primeiro é a impossibilidade ou a dificuldade grande de engravidar, e segundo, são quadros de dor, né? A mulher que tem endometriose, não tratada, não cuidada, ela tem dores terríveis no período menstrual. E algumas delas também têm dor fora do período menstrual. Então é uma doença grave, séria, pode acometer às vezes o intestino, pode acometer outros órgãos. Então a endometriose é um capítulo à parte na ginecologia. Muito bem, o ideal então para todos que estão nos assistindo, a Rayane está dizendo que o senhor atende pelo Samaritano e é um excelente médico, está te elogiando aqui, e a Renata agradecendo pela resposta. Olha só, elogiado ao vivo. Muito obrigado pela sua participação, doutor, que atende aqui e é diretor também do Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Muito obrigado pela sua participação. Só fazendo. Quer fazer um comentário? Uma observação, tá? Eu não tenho nada contra quem atende pelo Samaritano, mas é um convênio que eu não atendo. Ah, sim. Eu não atendo Samaritano até porque eu tenho diminuído muito a minha atividade médica em função das minhas funções administrativas, né? Eu administro hospital, plano de saúde, uma cooperativa de crédito. Então, hoje, praticamente, eu sou um médico quase que exclusivo de Unimed e AOC. Mais nada eu atendo. Fica aí o recado. Então, provavelmente foi uma pergunta que ela colocou no meio da frase. Tá bom, muito obrigado, doutor, que conversou com a gente aqui, doutor Edmir de Beraldini, que é aqui do Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Deixa eu me posicionar aqui, ele conversou com a gente agora. Agora eu volto com informações. Muito obrigado. Obrigado. Eu volto com informações ao vivo, lá do Jardim Morada do Sol, onde está Renan Weder. Vamos ver se ele consegue falar comigo agora. Renan Weder, quais são as novas informações? Hugo, voltando aqui da rua João Martini, onde a Guarda Civil pegou uma ocorrência de um suposto corpo encontrado. Ao chegar até o local, a Guarda Civil constatou que sim, havia um corpo em óbito no local. Há mais de 3 dias, em torno de 5 a 4 dias, o corpo já estava em estado de decomposição. Hugo, o que temos de informação é que é um homem de 44 anos. A causa da morte a gente não pode passar ainda, pois a perícia ainda não chegou até o local. A gente tem que preservar o local para a perícia analisar e dar corretamente, a fazer certinho e passar a causa da morte, para não ter confusão, não passar uma notícia pela metade. A gente está aqui, a guarda está aqui no local desde as 10h30, a gente está em torno de 1h30 por aqui também, desde as 11, 11h30 a gente chegou até o local. Pouco movimento de viatura, que a Home, tem 3 viaturas da Home aqui no local e uma viatura da Guarda Civil, a Guarda Municipal de Indaiatuba. O que a gente pode notar, Hugo, é bastante populares, bastante pessoas da família no local, então a gente tenta preservar o máximo possível, porque é algo muito, muito triste, né, Hugo, nessa quinta-feira, uma notícia de um óbito, um corpo encontrado, é muito triste. Exatamente. Inicialmente foi acionada a guarda e também as ambulâncias municipais para caso, um corpo caído em uma casa. Depois que foi constatada a morte, chamamos de ambulâncias aí foram deslocadas para outras ocorrências e foi chamada a guarda. Agora a polícia científica, que trabalha junto com a Polícia Civil, vai até o local. A Polícia Civil estava aí agora há pouco, como você disse na outra entrada, e vai fazer as investigações sobre as causas da morte, primeiramente no local. Os peritos vão tirar fotos, fazer os primeiros laudos, e depois o corpo vai ser enviado para o Instituto Médico Legal de Campinas, onde vai ser aí passar por mais exames necroscópicos
para trazer informações da causa da morte. A gente está sabendo o que aconteceu e a gente tenta preservar ao máximo. Perguntar para você, Renan, como está o tempo aí? Tem aquela sol de chuva, como é que está por aí? Hugo, o tempo por aqui está parcialmente aberto, né? A gente fala parcialmente nublado, mas o tempo está aberto com nuvens. Nuvens na maioria da parte do céu. A previsão era de chuva a qualquer momento. Até então, só choveu no início da madrugada. A gente pode esperar que a chuva chegue agora no final da tarde. Então, o tempo por aqui está tranquilo. O céu aberto com poucas nuvens no local. Muito bem, Renan, agradeço a sua participação. A gente pode, lógico, voltar a qualquer momento da Rua João Martini. Só dar um ponto de referência, uma das nossas ouvintes tinha pedido antes de atualizar uma expectativa 15 para 1. Você está no Comando Notícia meio-dia. Renan Weder está lá na Rua João Martini, antiga Rua 71, Morada do Sol. Eu estou dentro do Hospital Gustavo Oliveira Camargo, quando a gente conversou com o Dr. Edmir de Beraldini, agora há pouco, médico ginecologista. Então vamos lá, o Renan está na Rua João Martini. Qual é o ponto de referência, Renan? Hugo, estou próximo da Fátima Modas, uma loja de roupa, mas fica bem pertinho daqui do Salsicha Autocar, né? Aqui, uma loja de sons automotivos. É perto do mercado? Isso, é sentido mercado, a Rua João Martini, sentido mercado São Vicente. Não é perto do mercado, mas é na rua sentido o São Vicente, Hugo. Ah, certo. É assim, quem vem da 80 é depois da avenida. Isso, quem vem sentido é que eu não sei explicar direito aqui do local, mas quem vem sentido o Cristo pela Rua João Martini fica perto assim, você passando aqui, fica perto do São Vicente, mas não é tão perto como pode achar não, viu? Então fica o recado do São Vicente, do Salsicha e da Fátima para Olha patrocinar só, o Merchan, Comando paga Notícias nós. do Dia. Arroba Fátima Modas aí. Bem, Paga o nós. seguinte, Renan. Isso. Obrigado pelas suas informações. Para você que está chegando agora, o corpo de um homem de 44 anos foi encontrado onde o Renan está, lá na Rua João Martini, antiga 71, perto do supermercado que tem ali, perto do Cristo. Aconteceu por volta das 10h30, a guarda e as ambulâncias foram chamadas até o local. Estão lá neste momento. Esquina com a Rua 30, a Maria Ceiza está falando. Obrigado pela ajuda. Renan, a gente volta a se encontrar, lógico, a qualquer momento. Ou amanhã lá no Bom Dia Valeu, Hugo. e depois no... Até mais. Tchau. Até mais, Hugo. Tchau. O Renan trouxe informações direto de Jardim Morada do Sol. Antes de encerrar, algumas notícias rápidas. Hoje volta a programação da FAICI, tem o Gil. Hoje pela manhã, o ex-prefeito Reinaldo Nogueira deu uma entrevista coletiva explicando-se sobre a condenação que saiu ontem de 23 anos e 4 meses. A gente esteve nessa coletiva e mais tarde no site do Comando Notícia, você vai ver todas as explicações que o ex-prefeito deu sobre esta condenação, essa segunda condenação em menos de 2 meses. Ele falou alguns termos como perseguição jurídica, achou muito estranho que essas condenações chegassem num ano eleitoral. Todas as falas dele a gente vai mais tarde numa reportagem escrita no site Comando Notícia, você vai poder acompanhar. Para encerrar, Maria Ceiza, Simone Santana, Daniele Lima, Bianca Souza, Ana Thalita e a Rayane Tararam Batista. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou do programa de hoje, comente, compartilhe, dê um feedback, fala o que você achou. E lógico, se vocês gostaram da presença do Dr. Edmir, a gente pode trazer sempre uma vez por semana um especialista para falar de diversas áreas da saúde. A gente agradece ao Hospital Gustavo Oliveira Camargo, assessoria de imprensa da Heloísa Pinhatelli, ao Dr. Edmir de Beraldini, ao Renan Weber e aos patrocinadores também, que a gente tem a CT, o Colégio Meta, e também a gente tem o Pioneiro Pizzaria ao Domicílio. Amanhã a gente volta às 6 da manhã na Rádio Jornal e ao meio-dia no Comando Notícia, meio-dia. O Comando Notícia está sempre ao vivo. Valeu, pessoal. Tchau.